vem ela. Psicanalista, pedagoga e escritora. E com o título Habitantes de Si Mesmo, na construção de uma educação libertadora, a gente convida aqui para o palco nossa querida Edgleide Rabelo. Gente, é o seguinte, depois de abrir as alas, vamos abrir a mente, vamos abrir o coração, vamos viver e fazer valer a pena você ter estado aqui. Tem que valer a pena você estar no agora. Olha para quem está do seu lado. Olha, dá um presente para essa pessoa. É um abraço, é um beijo, é um olhar. Casal, aproveita. Quem é casal aí, aproveita. Vai beijinho na testa não, chupa. Bola house. É por aí. Eu quero dizer que educação, preste atenção, educação é vida, concordam? E vida no sentido mais autêntico da palavra. Então não cabe a gente estar nesse congresso com cara de maracujá maduro, reclamando porque atrasou, reclamando porque eu também não almocei não. Mas a gente tem que pagar o preço por viver, porque a vida exige isso. Se não temos um bom porquê, a gente está vivendo sem um propósito. E vida sem propósito é como não viver. Habitantes de si mesmo na construção de uma educação libertadora. Algumas palavras me chamam a atenção. Me chama a atenção si mesmo. Porque quando a gente vem para um congresso, e a gente tem uma coisa muito especial nesse congresso. A gente não só tem professor, a gente tem aqui alunos também. Cadê os alunos? A gente não só tem o professor, a gente tem aprendizes da vida. Cadê os aprendizes? Somos todos. Somos todos. A gente aqui está de igual para igual, meu bem. E a gente precisa se sentir assim. Uma outra palavra que me chama a atenção é construção. Nós estamos construindo a nossa imagem, construindo tudo nosso e ajudando a construir. Então, alguém constrói de braço cruzado? A gente constrói colocando a mão na massa. E como eu coloco a mão na massa se eu não olho, se eu não sinto, se eu não sei onde colocar, a medida que colocar? E existem escritores que dizem que tem muita gente na educação assim, com cara de paisagem. Está acontecendo isso mesmo? Há problema do outro. E a gente tem que se importar de verdade. Se importar conosco, se importar com o outro, se importar com a vida. E sabe, eu quero começar com esse Muita gente vai te chamar de doida. O que esse cara está fazendo nessa aula? Por que ele faz tudo isso? Esse pessoal não vai prestar atenção. Mas só que deu certo. E ele celebra. E o outro diz, como assim? Eu vou fazer assim. O que isso tem a ver com a gente? Você precisa olhar resultados e não esforços. Eu estou tendo um esforço enorme para estar 20 anos na educação, para estar fazendo esse curso técnico aqui. Eu estou querendo desistir. Sabe? Olha para quem te inspira. Olha para quem está tendo resultado.
Porque a gente está preocupado. A gente está preocupado com lá fora. Quando a gente precisa não ter vergonha de defender com unhas e dentes aquilo que a gente acredita. Podem me chamar de louca. E eu sou louca para viver. Louca. A gente precisa parar de andar assim, ó. Ou abre alas, lá vem um professor arrastando a chinela. Lá vem o aluno enlouquecido porque passou um dia inteiro no trabalho. E a gente está vivendo as relações sem nos importarmos um com o outro. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós não nos sentimos. Então, se diz assim, a gente está num congresso, tá? Mas tem que ter mudança. Sabedoria é quando eu pego o meu conhecimento e eu coloco em prática. Quer um exemplo? Você está sentado perto de quem? De quem você já conhecia? A gente vem de monte e a gente não aproveita essa oportunidade para sequer sentir a catinga de macaco mortabufeto do colega. Porque a gente quer ficar acomodado. Aí eu quero na minha sala dizer que eu tenho que trazer todo um sistema de inovação. Quando eu não sou o exemplo. Sabe? Quando eu não sou exemplo. Então a vida é para ser vivida. Então não é um bom, é um feliz. Você sente isso? Você se sente feliz por você estar aqui? De verdade. Você sente essa diferença? Por que eu coloquei aqui? Né? Disseram que apertar aqui. Ó, que chique. É a primeira vez que eu aperto. Obrigada pela experiência. Olha que lindo. Por que eu coloquei essa chave? Porque tem que valer a pena você virar a chave. Eu entro num carro, pode ser um Fusca ou uma Ferrari. Eu só sentar e ver a direção e ver tudo ali acessível. Mas se eu não girar a chave, eu não saio do lugar. Que essa tarde, nos meus pouco tempo aí, que a gente possa escolher. Você tem escolha. Você tem escolha. Que você possa escolher onde você vai girar a chave. E a sua vida mudar. Porque você merece isso. E tem que fazer sentido para você. Quando a educação, ela não é libertadora, o sonho do oprimido é o quê? Agora é a minha vez. Agora é a minha vez. E a gente tem uma mania de não aceitar a realidade. A gente tem um discurso muito bom, concordam? Eu sou eticamente correta. Eu não aceito que o outro erre. Eu não aceito que o aluno diga isso. Eu não aceito que o professor... Só que a gente esquece que mentalmente eu vou lá e eu falo, mas o que determina quem eu sou e o que eu acredito é aquilo que eu penso e faço. E na hora H, a gente age como crianças. Crianças feridas que vê no outro aquilo que nós não gostamos em nós mesmos, por isso que eu não gosto de você. Quando alguém te incomoda, meu bem, o problema não é você, é dele. Foi difícil eu entender isso. Foi difícil. Quando o outro fala de ti, não é acerca do outro, é acerca de você. Edgleide, por que essa fala toda tem a ver com educação libertadora, com construção? Essa é a palavra. Nós estamos em constante construção. Alguém que se acha já, eu tenho isso, tenho, ele não cresce mais. Somos eternos aprendizes. O que é que você aprende todo dia? Agora o que vai te manter, o que é que você pratica?
Houve uma pesquisa recentemente que baixou muito o número de alunos que desejam ser professores. Vocês viram isso? O que eu estou falando na sala de aula? Meu Deus, eu quero aposentadoria, meu Deus. E a gente quer aposentadoria, mas enquanto você estiver lá, faça a vida valer a pena. A gente quer o mérito, mas enquanto você estiver lá, olhe o outro com amor. Faça a diferença. Quando o Freire pensou nessa construção, ele entendia muito bem as relações. Não era uma vertical, era numa horizontal. O diálogo era a base de tudo isso. Será que nós conversamos de verdade ou a gente quer impor? Não sou eu que vou dizer, é você que precisa. A educação não acontece apenas numa sala de aula, acontece na sua casa, acontece a sua relação com o vizinho, acontece a sua relação com a equipe. E, gente, reconhecer e aceitar a realidade é aquela máxima que a gente diz, aceita que dói menos. Porque quanto mais eu negar, menos chance eu vou ter que mudar. Eu estou negando, eu estou dizendo que está tudo bem quando tudo não está bem. Eu estou dizendo que vai dar certo quando eu não acredito, então inconscientemente não vai dar certo. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu começo a fazer. E esses resultados vêm daí. É uma coisa simples. Vocês querem fazer uma brincadeira comigo? Todo mundo está me vendo aí na tela? Ótimo. Eu vou botar o microfone do Silvio Santos aqui. Eu quero que você coloque a sua mão direita assim na sua frente, ó, para mostrar os anéis. Riqueza. Vamos lá? Eu quero concentração. Tá aqui, se oportunize a experiências. Então você vai olhar para a sua mão e você vai fechar a sua mão assim com muita força. E eu quero que nesse momento você permaneça com essa mão assim, na altura dos seus olhos. E você agora olha para mim. Não está conseguindo me enxergar, olha para a tela. Todo mundo olhando para a mão. E eu vou dar um comando e eu quero que vocês continuem olhando para mim. Olhando para mim, não para a mão. Estou olhando para mim, eu vou parar, pronto. Todo mundo olha para mim, não para a mão. E levanta o dedo polegar. E não baixa. Olha que dedo você levantou. Olha que dedo você levantou. Peraí. E tem gente que tá assim ainda, ó. Delay. Deixa eu dizer. Eu pedi. Vamos aqui a mão. Deixa eu dizer uma coisa. Eu pedi para você olhar para mim. Eu te dei um comando e pedi para você levantar o dedo polegar. Só que pode baixar, minha irmã. A mulher tá até agora assim para mim. Vamos com calma. Então olha o que acontece. Por que eu fiz essa observação? É porque o discurso pode até convencer. Eu amo a educação e odeio o processo, você não ama. Eu tenho orgulho de ser professor e você não consegue se juntar com seus colegas, você não ama. Você acorda enjoada. Você vai para a sala de aula mal-humorada e quer que as pessoas te admirem, te reconheçam. A fala pode convencer, mas o que arrasta é o... Eu provei para você. Então quem não entendeu, era para você ter levantado esse, tá? Joinha. Era esse. Hello. Era esse que era para você ter levantado. Aí agora, eu te faço uma pergunta. Você vive com coerência? O que você fala é o que você
de fato vive. Em 2011 eu estive nesse lugar. Cris, eu até perguntei, Cris, foi aqui mesmo? Cris disse, foi. 2011 eu estive aqui. E eu encontrei uma diretora que disse assim, eu odeio gente. Você tem um livro, olha a ousadia, você tem um livro que ajuda a gente a amar gente? Eu disse, eu acho que tu está no lugar errado. Começa a amar você, porque eu só dou o que eu tenho. Começa a amar você. As fases do conhecimento, você já parou para pensar? Eu gostei de apertar nisso. Vem aqui a incompetência inconsciente. Todos nós passamos por essa fase. Eu não sei que não sei. Eu tá tão assim ainda louco que eu nem sei que isso existe. Tem tanta coisa, gente, que nós nem conhecemos ainda. Nós nem sabemos que não sabemos. E a gente, quando tem acesso a isso, a gente vem para a incompetência consciente. Eu já digo, eu preciso aprender isso. Eu não sou psicóloga, mas eu trato com gente, eu lido com gente. Eu sou aluno, seja participativo, faça parte, queira. Porque aí depois vem a competência consciente. Eu aprendi, eu fui atrás. A gente fala de um estilo de educação quando eu não vou atrás. É aquela coisa de estar sentado e esperar que o outro faça por você. O outro vai fazer o que é dele, o outro vai enxergar com o olho dele. Você precisa ter as suas experiências. Você precisa parar de falar as falas ditas por outras pessoas. O que é teu de verdade? O que é teu? Quando a gente fala em educação, a gente fala de um processo que é impossível alguém ter tido acesso à educação e continuar o mesmo. Agora, alguém não apaixonado, meu bem, não arrasta pelo exemplo. E não adianta a gente falar, a gente precisa viver. Porque a competência inconsciente, eu gosto de dar o exemplo, que é como eu pegava meu fusquinha. E quando eu aprendi a dirigir, eu ficava, primeira é para sair. Segunda, aí eu olhava aqui para o ladinho, porque só tinha 4. Terceira, depois 4. Mas quando eu aprendi, dominei aquele conhecimento, eu nem olhava mais. Já ia no automático. Isso é bom? E ao mesmo tempo isso é meio perigoso, porque eu posso me acomodar. Que novos saberes, esse novo tempo, essa educação libertadora que diz, vamos sair dessa prisão. Essa prisão mental. Esse não direito a participar. Essa coisa no script. A gente está acostumado a lidar com aquilo que a gente tem o controle, não é? Precisamos nos permitir as surpresas que a vida dá. Olha só, isso acontece até conosco nas relações, Márcia. Dizemos assim, fulano me frustrou. Fulano me decepcionou. Meu mundo caiu. A questão é, você gerou expectativa e a gente não assume a responsabilidade. A gente não permite que o outro se apresente quem ele é. Porque olha só, a educação deve ser pautada na... Olha que coisa forte, essa frase não é minha não, viu? Se você para de crescer hoje, vai parar de aprender e ensinar? O que você vai falar? Você vai falar do que os outros viveram? Você vai chegar para um aluno e dizer, você vai chegar para essas crianças e dizerem que elas são boas, que elas são capazes, sem nunca ter tido acesso a elas? Você tem noção do que é cada criança estar na frente dessa multidão? Quantos saberes cada uma aprendeu? E a gente esquece de valorizar isso e olha com desdém, aplaude meia boca. Essa é a verdade. A gente olha como se fosse obrigação do outro, quando a gente esqueceu de olhar amorosamente para cada um.
Quando a gente esqueceu de olhar amorosamente para nós mesmos. O quanto você se ama, o quanto de fato você entende que todo o esforço de conscientização do outro... Edgleide, como é que eu trabalho esse processo de conscientização comigo? O autodiálogo. A gente não suporta mais ficarmos sós. A gente tem que estar mexendo o tempo todo. A gente quer ter muito amigo no Instagram, mas na escola a gente não conversa sobre as nossas dores, porque se eu conversar sobre as minhas dores, eu não vou ser mais a professora resolvida. Entenda, existe esse ciclo de aprendizagem, requer pesquisa, requer ensino, mas olha essa relação do professor com o aluno. E é interessante que quanto maior essa relação do professor com o aluno, mais perto vai estar do conhecimento. Quanto mais distante, quanto mais longe o conhecimento. Acontece dessa forma. Como é, Geraldo, que a gente está vivendo esse momento hoje? Ressignificar foi muito bem discutido ontem. E ressignificar é necessário. Olha essa imagem. Olha a confusão mental aqui. Isso é passado. Eu não entendo, está difícil. Aí eu venho para o presente. O presente eu preciso conversar. Olha aqui as partes conversando. São as minhas sombras, a minha luz. O que é que eu tenho medo, mas o que é que eu sou capaz de fazer? Nós precisamos aprender a lidar com medo. Porque o meu futuro vai acontecer diferente do presente se eu der um novo sentido, um novo significado. E se eu tenho um passado que está o tempo todo no presente, ele não é passado. Mas ainda dói. Você está presa na sua dor. Mas o aluno é assim. Você está preso em experiências dolorosas e não está permitindo nova. Mas a minha colega fala mal. Você está agindo como uma criança, querendo puni-la e na verdade punir-se. Sabe? Essa frase me tocou profundamente. Se é possível, leia aí de todo o coração comigo. Não é nosso trabalho endurecer as crianças para encararem um mundo cruel e insensível. Nosso trabalho é educar crianças que farão do mundo um pouco menos cruel e insensível. Como é que eu chego para uma criança que não tem comida? Como é que eu chego para um jovem que tem que enfrentar as suas lutas de trabalho e de sobrevivência e sustentar uma mãe doente, famílias desestruturadas, falando só de desgraça? A gente tem sido os portadores da esperança ou da desgraça? Nada dá certo. O nosso papel não é esse, o nosso papel não é trazer pânico, o nosso papel é informar sim, mas é dizer, vamos fazer uma revolução do bem. Começa por mim. Eu fui grosseiro com você, me perdoe. Educação libertadora começa com esse poder do exemplo de recomeçar e de refazer o tempo todo, pela prática. O nosso papel é muito além. E aí eu te faço essa pergunta, com quem e com o que você se importa de verdade, você que está aqui hoje? Porque se o que você se importa é com a opinião do outro, você não vai se manter no caminho. Se você se importa em terminar um curso, em fazer algo, porque você precisa prestar conta à sociedade, se o teu valor está no teu trabalho apenas e não em quem você é, está tudo equivocado. Tem pessoas que trabalham o tempo todo e dizem, o problema é meu trabalho. Não, é a escolha que você faz. Não culpa. Você se esconde
liberdade no trabalho. E isso é uma coisa muito prática. É isso mesmo, meu bem, é uma algema. Ontem o ar-condicionado do meu quarto deu problema, o homem veio corrigir e essa algema estava na cabeceira da cama. Vocês imaginam o que é que esse homem pensou? Gilmar, eu tenho até medo. Mas o meu objetivo em trazer essa algema, nem digo como ela já foi usada, é para mostrar uma coisa simples. Vem cá, moça do dedo para cima. Como é seu nome? Marcleia. Marcleia? Eu. Aqui. Marcleia. Ó, Marcleia. Pega aqui comigo, eu vou subir para vocês verem melhor. Vamos lá, nós. Aqui. Olha só. Marcleia fez algo comigo. E aí, eu resolvo prender Marcleia. Tô nervosa, não tô achando o buraco. Pronto. E aí a pergunta que eu quero que vocês entendam. Quem está mantendo Marcleia presa? É Marcleia a mim ou eu a Marcleia? Eu estou mantendo Marcleia presa a mim. Qual a nova educação? Mudança de mente. Eu tive experiências ruins, mas eu só falo desses professores que me machucaram. Mas, ei mulher, calma. Vamos lá. Para de mexer a mão. Para de mexer a mão aqui até fechar. Agora fechou, agora a gente pode rolar. Olha só. Eu falo do que eu não quero, mas se eu foco nele, é aquilo que vai ter a minha ação. Alguém me feriu, um aluno me feriu, um professor me feriu, um colega me feriu, mas aonde eu vou, eu só falo desse colega. É na sala do professor, tá todo mundo lá dizendo, cara, foi muito massa o simpósio, não foi? Foi, mas tu viu Marcleia? Tu viu? Como Marcleia não para, a mulher para. Aí você vai pra casa, chega super legal, amor, foi massa, mãe, foi massa. Aí tá todo mundo almoçando e você diz, foi muito legal o simpósio, mas tem uma mulher que eu não vou com a cara dela, Marcleia. Eu quero que vocês riam, mas deixa eu dizer uma coisa, olha se não é assim. A tua mente, a tua ação, você está o tempo todo trazendo presente. Às vezes Marcleia nem sabe disso. 2023 não pode ser ensinado e ter as relações como 1900. Estamos em um outro tempo, com pessoas com demandas diferentes, e eu estou quando não é a mão presa, eu estou com a cabeça presa. E eu faço uma coisa, mas eu peço outra. E as pessoas não entendem, está confuso, Rúbia. Quem eu sou de verdade? Você se importa com você? Porque se eu me importar comigo, eu vou ter que dizer o seguinte, é apenas a decisão dela pensar diferente de mim. Eu penso assim. Tá tudo bem a gente pensar diferente. Se eu fui magoada por ela, deixa eu dizer uma coisa, gente. Eu chego para ela e digo, Marcleia, você fez isso, isso, isso. A gente não faz assim? Essa pessoa vai se defender. Sabe como é que eu digo? Aprendam isso para vocês lidarem nas relações. Eu chego para ela e digo, Marcleia, eu me senti assim. Eu falo de mim. Porque isso é uma comunicação não violenta. A gente está ágil demais para julgar. E Jung diz que a gente tem preguiça de pensar, por isso a gente julga.
E aí, minha irmã, é um ato de coragem eu dizer assim: Marcleia, eu me amo, eu não quero ficar com ferida, com doenças psicossomáticas, então vá em paz, em nome de Jesus. Depois você me dá. Depois você me dá. Aí eu faço uma pergunta para você. O que é que você quer soltar? Porque eu quero ser novo falando acerca do velho. Eu quero ter novas formas de viver agindo nas formas antigas. Eu quero silenciar você para você não dialogar comigo, porque eu não sei o que você vai falar e eu quero ter o controle. Olha se na tua vida não tem sido assim. E eu não vou para um canto. Mora dentro desse adulto que eu me tornei. Sem que eu olhe na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, eu não levo vou a vida olhar a sério. para alguém E ela sem eu representa encarar tudo a que eu minha quis ser um história. dia. Mas parei de sonhar tudo que eu e levei a vida a penso sério. das memórias Sim, que eu exatamente tive como me disseram para fazer. Mas ao Esse contrário de palhaço. mim, ela nunca desiste. Ora o Ela menino insiste em me aparece. fazer Olha a sorrir. menina Essa ferida criança não aparece. marcou hora na minha agenda lotada. Como é que você tem agido? Não pediu Você licença, hoje simplesmente é abriu a adulto, pode porta e veio me visitar. acolher e Como olhar quem fala, com essa ei, criança. você não tá mais de castigo. Antes você tinha que ficar Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você queria Você quer brincar comigo? provocar papai e mamãe só pra se amar. Desaprendeu a sorrir. Fez com que você desaprendesse. Ensinou a desistir. Ensinou a desistir. Do filho que consegue ser. Desaprendeu a sorrir. Você tem aprendido a sorrir e viver de forma leve? Desaprendeu a sorrir. Olhando as suas histórias, Vanessa. Ensinou a Olhando desistir. aquilo que te magoou, mas que você hoje pode fazer diferente. E isso só acontece quando você é capaz de se olhar e se amar. Esse eu tem que estar revestido de muita coisa, empatia, escuta, feedbacks, um monte de coisa aí necessária. Esse eu precisa se sentir parte agora do que está aqui, gente. Porque os muros que nós construímos ao nosso redor, numa falsa moralização, ele também nos distancia dos outros. E nós somos seres sociáveis. Nós precisamos entender isso. O quanto eu arrisco a sair da casinha. O quanto eu arrisco até o novo em minha vida. Porque se não for assim, não vai. Eu vou ficar estagnada, eu vou ficar infeliz. E a infelicidade é gerada porque eu estou aqui no presente olhando o que me falta. Eu não estou desfrutando desse momento. Gente, passamos uma pandemia, estamos aqui. Vamos celebrar. Nós sobrevivemos. A pergunta é como nós vamos nos manter. Porque para quem acha que o medo, a tensão, tudo passou, agora é que está vindo com toda força. E se eu não abro esse olhar de empatia comigo, de compaixão comigo, eu não vou olhar o outro com amor. Eu não vou cuidar do outro. Com quem é que você se importa? As feridas, as dores vão ser, e eu não tenho o direito de dizer frescura desse aluno. Você tem olhado os seus alunos, alunos se mutilando, alunos desistindo, professores adoecendo. O que é que nós temos feito? Olhado com indiferença? A educação que liberta para as ações, a educação que liberta para os relacionamentos novos. E sabe, nós temos tanto medo que a gente cria personagens. Olha se não é assim a vida da gente. Nós temos tanto medo de mostrar quem somos que nós criamos os personagens. E aí, a gente diz, eu não posso fazer. São as políticas públicas. É o instituto. É meu chefe. É meu diretor. É meu pai, é minha mãe. O que é que você tem falado para você? Se você não reconhece a sua força, o outro vai reconhecer no olhar dele. E geralmente pessoas que dizem que você não pode, é a experiência que ela tem da própria vida. Como
Como é que ela vai dizer que somos capazes de mudar se ela não mudou? Como é que ela vai dizer que somos capazes de transformar se ela não foi? Ela vai falar acerca do que ela fez. O que é que você acredita? O que é que você tem feito? Porque existe esse ciclo. Olha que coisa danosa. Eu busco segurança, então eu fico num ambiente controlado. Só que ficar num ambiente controlado me gera inquietude, vazio. E eu sinto que tem algo errado, então eu vou fazer o quê? Eu preciso desse ambiente para me sentir seguro. E aí eu busco de novo a segurança. Gente, você não tem segurança se você vai sair daqui, vai chegar em casa. Então viva o agora. Essa é a brincadeira. Porque cada indivíduo tem a força no momento e no lugar que ele está. Eu tenho a força agora. Você tem a força agora. Você tem a força quando você está na sua casa. Você tem a força quando você está na sua sala de aula. Você tem a força quando você está onde quer que você esteja. Você sente isso? Ou você está contando? Você está contando que história? Porque a autoconsciência, gente, é um outro processo que nós precisamos compreender. E estar autoconsciente é dizer assim: eu preciso encontrar um lugar de quietude dentro de mim. Eu preciso reconhecer o outro. Olha quanta coisa. Eu preciso me comunicar de uma forma coerente. Falar e fazer. Eu preciso entender que eu preciso de você. Eu estou só. Não, você vai precisar e vai buscar a ajuda de alguém. E isso acontece quando você encontra. Eu estimulo vocês a pesquisarem o ciclo dourado do Simon. Por que você faz o que você faz? Primeiro é esse porquê. 2 minutos. Por que eu faço o que eu faço? E quando eu compreendo o porquê, eu vou para o como. É tão significativo para mim, isso me enche de tanto propósito que eu vou descobrir como é que eu falo para o mundo a minha mensagem. Não estão me entendendo, não estão compreendendo como eu faço. Porque a gente vai agora, o que eu faço? Eu estudo, eu ensino, eu me relaciono, mas tem que estar voltado para dentro. É de dentro para... Não tem um outro caminho. Pesquisa isso. E aí a gente não vai se delongar muito, porque existem as leis da aprendizagem. E ela está dividida em crenças e comportamentos. A primeira lei, que não é indiscutível, leia aí comigo. Alguém é contra? Tem que ter o tempo. Aprendemos de formas, mas eu só ensino do mesmo jeito. Lascou-se problema de quem não aprender. Nós estamos indo de encontro ao que nós dizemos que fazemos. E existe as leis do comportamento. Olha só, aprendemos através das relações que se dão através de contação. Nós gostamos de ouvir histórias. Olha só como o exemplo nos encanta. Gostamos de construir histórias. E aí vem o aprendizado, é ao mesmo tempo uma experiência emocional e intelectual. O quanto eu sinto, porque o aprendizado pode mudar vidas. Você acredita nisso? Você acredita verdadeiramente nisso? Porque a gente precisa manter o foco nas possibilidades. Houve uma distorção do que era essa educação do diálogo. Agora, como eu penso, Fátima, isso vai fazer a diferença. Como eu penso, isso vai trazer a capacidade de eu olhar. Gente, eu não combinei com o Rossandro. Mas que tipo de semente eu sou? E dentro de mim, que tipo de terreno existe? É olhar para dentro para poder continuar. É sair daqui com objetivos de dizer: isso não cabe mais na nova pessoa que eu decido ser. Eu não quero mais ser do mesmo jeito. Eu quero ser diferente. Eu quero fazer diferente.
acabou. Eu não. Eu gosto de quebrar o protocolo. Deixa eu dizer uma coisa. Em 2009, eu me submeti a essa cirurgia. E eu quero rapidinho, por favor. 2009, um cisto aracnoide. Tamanho de uma maçã, impedindo que eu enxergasse e com problemas na visão. 2009. Eu descobri 6 meses depois que a cirurgia não teve sucesso. O catéter saiu do lugar e eu continuava com todos os sintomas, tomando medicação pesada para não dar convulsão. E eu continuo tomando até hoje, então tenha calma, não me pressione para abandonar o microfone, senão eu caio aqui. A gente tem que usar as armas que tem. Tenha dó da sua colega. Mas o que é que eu quero dizer? Eu fiz essa cirurgia em maio. Em dezembro eu tinha um congresso. E foi alguém que ligou para mim e disse: Edgleide, não desista. Eu vou colocar uma cadeira de rodas se for preciso. Mas eu quero que você venha. Nós não estamos sós. Nós precisamos ter esse olhar de amor para com os colegas, para com os filhos, para com os alunos. Esse homem liga e diz: Edgleide, eu acredito em você quando eu não acreditava que eu seria capaz. Mas eu tô feia. Eu dizia para ele: eu tô com um olho horrível. Eu tô com a metade do cabelo raspado. E mais uma vez um colega liga: Edgleide, deixa eu ir na tua casa fazer um corte de cabelo. Não é porque eu não podia pagar. Eu só precisava ser cuidada. Você precisa se permitir ser cuidado. O teu aluno precisa do teu cuidado. Você não vai se tornar a mãe dele. Teu professor não vai se tornar teu pai se você amá-lo e respeitá-lo, entende? É o quanto você dá e do quanto você está cheio para isso. Porque todos os dias eu digo isso para mim. Eu posso. Eu posso estar aqui. Há um ano eu fui diagnosticada com um déficit de memória. O meu lado direito está comprometido. Eu não viajo mais só, mas eu viajo. Talvez eu leia um livro várias vezes e não consiga reter tanta coisa. Eu uso slide para não me perder e me perco no tempo. Eu fui no médico, ele disse que não sabe quando eu vou fazer outra cirurgia, porque por ele já fazia. E eu digo: como é que eu faço para não fazer? Ele diga: aprenda a viver. E desde 2009 eu não fiz mais a cirurgia. Eu só sei que eu tenho o agora. E talvez você tenha dito muita desculpa para não estar aqui, para não fazer a diferença onde você está. A gente tem o agora. A única coisa que eu sei é que eu tenho o agora. Se eu não chegar em Petrolina, se algo acontecer, se no próximo congresso eu estiver hospitalizada, eu só quero ter tocado o seu coração. Sabe por quê? Porque eu quero. E eu não estou só. Deus é comigo. E eu vou. Eu vou fazer. E aí, eu não consigo mais decorar. Para quem fazia poemas na escola, talvez eu saiba o seu nome e eu olhe para você e não lembre do seu nome. É porque simplesmente eu não consigo. Mas eu lembro do seu rosto. Marque as pessoas com a presença. Marque as pessoas com o seu amor agora. Quando eu disse se está em casal chupa, é porque você tem a oportunidade de ter ali. Aproveita. E aí, querida, me perdoe. Mas aí, eu quero concluir dizendo o seguinte: que no seu coração fique 3 coisas que eu estou dividindo com meu amigo Léo Buscaglia. Fique o amor próprio. Quando você ama a si próprio, amará os outros.
E você só será capaz de amar os outros até o ponto da profundidade que você ama você. Que você leve a dedicação. Eu creio que a segunda coisa mais importante no amor é a dedicação. É o mais belo agente contra a solidão. Não se permita estar só. Você tem companhia. Temos que buscar o otimismo, que é a última coisa. Temos que nos livrar dos não faça. Temos que nos livrar dos nucas. Está me ouvindo? Temos que nos livrar do eu não posso. Temos que nos livrar dos nãos. Que palavra mais infeliz é, fala minha, e negativa. Temos que nos livrar do impossível, porque quem diria que isso aqui está sendo possível? Temos que nos livrar dos sem esperança. Porque esperançar é ir junto, esperançar é ir atrás, esperançar é fazermos juntos. Que nessa tarde você possa olhar para você e dizer que a tua força está dentro. E que você, contando a sua história, você pode ensinar e impactar a vida das pessoas que estão por perto. Porque quando você muda, quem está ao seu lado muda. E aí, isso tudinho não vai, tá? Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a você e dizer, olha, pega o teu telefone agora e já segue a de Gleide Rabelo. Eu vou ter 1.300 pessoas novas. Agora, antes que eles peguem o microfone, eu quero só que você fique em pé. Eu comecei essa tarde dizendo, dá um presente para quem está do seu lado. Agora, eu quero que você dê um presente a você. Você pode se abraçar? Abraçar em silêncio. E você pode dizer uma coisa que talvez hoje, há muito tempo, você não disse para você. Diz aí. Diz uma coisa. Permita-se. Porque por mais que eu me ame, quando eu estiver repleta de amor, eu vou ser capaz de amar o outro. Então vamos fazer essa revolução dentro de nós mesmos. Muito obrigada. Beijo!